Vamos continuar falando sobre o fundamento da Pastora Temple Church. Filipenses capítulo 2 fala exatamente sobre esse princípio de não cuidar dos seus próprios interesses. Veja bem, para que você seja uma pastora, você tem que estar num nível elevado, inclusive de consciência. O que a consciência faz? Ela traz uma conscientização daquilo que eu sou dentro do projeto. Olha o que o Senhor nos diz. Versículo 1 de Filipenses capítulo 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem então a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Veja bem, quem é você? Quem está dizendo isso? Quem está instruindo isso? Ou ainda quem precisa receber essa instrução? Exatamente isso, essa humildade cristã que o apóstolo Paulo aqui e Timóteo escrevem aos servos de Jesus Cristo, de Filipos, ele está falando exatamente desse coração. Quem é você hoje? Se eu tivesse que falar com você sobre a igreja, você seria aquela que eu teria que dizer a você que você precisa ter o mesmo coração? Ou você seria aquela pessoa que já está dizendo a todos: tenhamos o mesmo coração e o mesmo modo de pensar? Eu acho que ele escreveu isso aqui para mulheres. Porque os homens, geralmente, eles pensam iguais. As mulheres é que dificilmente conseguem pensar iguais, porque o pensamento tem muito a ver com os nossos sentimentos. E às vezes os nossos sentimentos estão atrapalhando a obra de Deus. E aí ele continua: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo e Timóteo, quando eles escrevem isso, que nós devemos considerar as pessoas mais superiores do que a nós, não significa que elas estão acima de nós hierarquicamente, mas significa que a vida daquela pessoa é muito importante ao ponto de você entregar a sua própria vida por amor a elas. Então, obviamente, não é para qualquer pessoa isso. Então, você precisa primeiro se perguntar: será que eu sou chamada para viver esse momento nesta igreja? Será que eu estou disposta a viver, ter o mesmo pensamento, praticar as mesmas obras? Será que eu estou disposta a... Porque é do pensamento que saem as mãos. Se eu não acredito, se eu não penso igual, se eu não estou levando a igreja para esse lugar, eu vou ter uma outra direção. E a igreja tem uma direção. Qual é a direção? O mesmo pensamento. Isso é muito importante. E aí, quando ele fala não faça por vaidade, ele está dizendo não considere aquilo que você tem superior ao que outra pessoa tem. E aí ele diz no versículo 4, ele continua fechando com chave de ouro que diz: cada um cuide não somente dos seus interesses. Então, você que é pastora Temple Church, você deve entender que a tua visão deve ser para todos os ministérios, não somente para aquilo que você tem habilidade. Então, veja bem, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então agora, de repente, eu vou ter que aprender. Se eu não tenho nada de louvor, eu vou ter que aprender sobre louvor. Eu vou ter que aprender sobre tesouraria. Eu não preciso aprender sobre a postura da pessoa ali. Eu não preciso cantar, mas eu preciso estar ali exercendo aquela unção sobre aquela equipe, entende? Eu preciso colocar o meu coração ali. Se o teu coração for este coração, como manda a palavra de Deus. Então, você vai ter que entender de Life Together, você vai ter que entender de Move It, você vai ter que entender de Lighthouse, você vai ter que entender do Projeto Florescer, você vai ter que entender do louvor, você vai ter que entender dos ministérios da igreja e servir a todos eles. Então, está disposta?